Continuando na era global. Pontos principais. Como nós afetamos mutuamente, unidos venceremos, separados perderemos no limite da sequência do desejo, o potencial e o perigo. Nos grandes desejos, quão egoístas podemos ser. No ar aqui. As notícias de que o mundo está em crise não são boas. E o pior de tudo é que isto não significa que hoje não sejamos tão felizes ou seguros como antigamente, mas sim a sensação de que perdemos o controle parece cada vez mais difícil, tornamos o nosso futuro melhor. Essa é a crise verdadeira. Um ditado médico diz que um diagnóstico preciso é metade da cura. Todos os processos curativos dependem disso. Nesse capítulo, exploramos as raízes de nossa crise e como curá-la. Ele introduz os conceitos e os capítulos seguintes discutem mais detalhadamente as ideias apresentadas aqui e a sua implementação na prática. Nossa bola de gude azul. Quando os mineiros escavam carvão na China, o ar na Califórnia fica poluído. Quando as emissões de carros americanos se desenvolvem no ar, o gelo na Groenlândia derrete. E quando o gelo na Groenlândia derrete, o nível do mar se eleva e os Países Baixos afundam. Tudo se resume a isso. Somos partes da aldeia global e nossas ações nos afetam mutuamente, seja o que for. De todos os valores que apreciamos, um dos mais valorizados é a privacidade. Todos gostam de ter um pedaço da propriedade privada, realmente, né? Voltando ao capítulo 5, dissemos que existem 5 níveis de desejo: inanimado, vegetativo, animado, humano e espiritual. Também dissemos que havia uma só alma, né? Chamada de Adão, que foi quebrada em inúmeras partes, as quais foram revestidas por corpo físico em nosso mundo. É por isso que existem tantas pessoas na Terra. Mas não importa quão distante nos sintamos uns dos outros, nós ainda somos aquela alma simples, Adão. Se uma célula cerebral não tem consciência de uma parede sanguínea, não significa que possa viver sem ela, sem as células sanguíneas que levam alimento e oxigênio ao cérebro. As células cerebrais morreriam, bem como as células sanguíneas, e nós também. Se o que for unidos venceremos e separados perderemos, por que já estamos unidos? Porque já estamos unidos, é uma afirmação. Assumindo a responsabilidade. Considere isso. Um recém-nascido não é responsável por nada. Como pode ser? Como ele não consegue pensar nas coisas e processá-las? Como não entende o mundo que experimenta? O bebê não pode ser responsabilizado. Mas uma criança maior já é responsável por algo, mesmo seja só para lembrar de pôr o sanduíche na merendeira ou levar o cachorro para passear no fim de semana, no final do dia. Um adolescente já é responsável por mais coisas e um adulto jovem já se espera que assuma a responsabilidade total de sua vida. Quando crescemos e temos filhos, também nos tornamos responsáveis por outros. Mas e se fôssemos responsáveis por todo ser humano da Terra?
O que aconteceria se essa responsabilidade não fosse apenas pelas pessoas que estão vivas, mas também por todas as pessoas, animais, plantas, minerais que já viveram, desde o princípio da criação até a eternidade? Este é o significado da responsabilidade espiritual. Portanto, esta responsabilidade pode parecer um fardo pesado, mas e se ela não fosse uma consequência de algum professor malvado querendo atormentar seus estudantes com uma tarefa que eles não pudessem executar? O que aconteceria se ela fosse simplesmente resultado do amor? Nós amamos nossos filhos, portanto, a responsabilidade pelo bem-estar deles não apenas é natural, como bem-vinda. E se sentíssemos o mesmo tipo de amor e cuidado que sentimos por nossos filhos, pelo mundo inteiro e tudo que há nele, em relação a todas as criaturas que já vivemos, que estão vivas e que viverão, não importa quando, no futuro. Esse imenso amor é a felicidade espiritual. A Cabala nos ajuda a experimentar esse imenso amor e a tornar inato em nossa natureza, como uma unidade. Você se lembra como éramos no início? Primeiro havia Adão, uma única alma. Adão era uma alma boa que só queria dar ao Criador, mas ele julgou o mal a sua capacidade de dar ao Criador. Mas ele julgou mal a sua capacidade de dar ao Criador. E esse erro lhe custou muito. E, consequentemente, para nós, ele quebrou sua alma, quebrou 6.000 pedaços, que ainda hoje continuam quebradas nos bilhões de pessoas que habitam nosso mundo. Todas elas são minúsculas fragmentos da alma original. A beleza de tudo isso é que cada um de nós é tanto uma alma particular como um pedaço na quebra-cabeça de Adão, no quebra-cabeça de Adão Harishon. Dentro de nós estão todos os pedaços dessa primeira alma. Da mesma maneira que cada célula em nosso corpo contém toda a informação genética para se criar um novo corpo idêntico, para criar um novo corpo idêntico ou como uma parte de um holograma, contém a imagem inteira. Mas para percebermos que somos uma só alma, devemos querer nós sentir assim. Esta regra simples funciona em toda a cabala e na espiritualidade. Nenhuma coerção. Em outras palavras, você não recebe o que você não quer receber. As células em nosso corpo não pensam sobre o modo de como trabalham juntas. Elas apenas agem como uma unidade. Nós não sobreviveríamos depois da primeira semana de gestação se não fosse assim. De fato, a biologia fornece um modelo perfeito para aquilo que a Cabala descreve como a alma comum. Quando um bebê cresce no útero materno, as minúsculas células começam a se diferenciar e algo maravilhoso acontece. Elas começam a se comunicar e a cooperarem mutuamente. Quanto mais se tornam diferenciadas, mais são forçadas a cooperarem. Uma célula hepática não pode fazer o que uma célula renal faz. Assim, o rim limpa as toxinas que o fígado não consegue. E o fígado cria as células novas que o rim não consegue. Deste modo, ambas são diferentes, mas trabalham juntas.
e o corpo se beneficia como um todo. O tempo de união. Deixa eu ver se eu vou ler isso aqui. Vou ler só mais esse pedaço e vou parar. O tempo de união. Como o nosso corpo, nossa alma, podemos trabalhar juntas, podemos viver como unidades separadas. Da mesma forma que existem criaturas unicelulares, embora saibamos que criaturas unicelulares estão na base da pirâmide da natureza. A criatura que está no topo da pirâmide são multicelulares. Cada célula em seu corpo executa uma só função e todas colaboram para sustentar o organismo. Os cabalistas do passado atingiram a espiritualidade sozinhos, porque eram almas especiais com missões especiais e, portanto, tiveram conquistas grandiosas. Mas hoje é diferente. Agora que a Cabala é aberta a todos e estudada por muitos, é certo que a maioria de nós não atingirá nada individualmente, como uma unidade, porém podemos ir muito mais, além do que já fora anteriormente alcançado. É por isso que os cabalistas contemporâneos enfatizam a importância de disseminar o conhecimento cabalístico. Eles querem que o mundo conheça, para que mais células se juntem ao trabalho coletivo da alma, o corpo espiritual. Lindo.